Mais uma vez a todos muito bem-vindos. Eu não sei em que momento você está consumindo este conteúdo, então o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Quem costumava cumprimentar assim o seu público era o Tim Maia. O Tim Maia, mas por outras razões, por outras conotações, mas que ao artista é concebível. Ele dizia bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, simpatia, até porque às vezes o Tim Maia não sabia se ele estava de manhã, de tarde ou de noite, né? São coisas dos artistas, né? O Pedro, nosso diretor aqui do Jornal Toda Hora, da Rádio Horizonte, ele já foi artista, ele sabe bem, né, Pedro? Já teve essa fase, Pedro? Não, tô brincando, capaz, Pedro nunca teve essa fase de não saber o que é bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, simpatia, né? Mas nós vamos falar de coisa séria, Jornal Toda Hora, Rádio Horizonte FM, café com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Novo Hamburgo, a secretária Daiana Monzon. Seja bem-vinda, que bom te receber aqui. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês para poder contar um pouquinho mais do que a gente está planejando para Novo Hamburgo nessa secretaria que é tão importante. Claro, mas antes de falar disso, eu fiquei apaixonado pelo teu currículo, Ah, é? eu adoro esses currículos acadêmicos, sabe, a minha esposa é professora, dá aula no Santa Catarina, e eu digo para como é bom esse ambiente, né, eu sei que é estressante trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, trabalhar com adolescentes, até mesmo com homens e mulheres adultos na faculdade Sim, não deve ser tão fácil, sim. mas eu sou apaixonado por esse ambiente. Me fala o que é passar uma vida inteira, assim, vivendo, né, a Universidade Fevale, vivendo o desenvolvimento acadêmico daqueles estudantes, te desenvolvendo profissionalmente, porque por mais que daqui a pouco tu estejas ali coordenando um projeto, por mais que tu seja docente, a gente está sempre aprendendo, né. Sim. A gente aprende só em observar aqueles jovens a gente já aprende. Exatamente, ele é uma a gente fala que é uma alimentação contínua, assim, né. Então estar dentro da universidade é respirar conhecimento, é respirar inovação, é respirar pesquisa, é poder saber e se alimentar desse contato com outro indivíduo. Então, não precisa ser professor ou técnico, basta estar nesse ambiente, tu já consegue ter contato e consegue te alimentar o tempo todo. Que legal. Então a minha formação ela é na Universidade Fevale, eu sou comunicóloga de formação, mas aí depois segui outros ares, outros rumos, né, como um mestrado em diversidade cultural e inclusão social em políticas públicas, e agora estou terminando o doutorado, defendo o doutorado em julho agora, o doutorado também em políticas públicas voltados a negócios de impacto social, bem na área da inovação. Que legal. Qual é o programa que eu posso te oferecer aqui de podcast? Quando é que tu pode estrear aqui no podcast? Quando é que tu pode estrear na Rádio Horizonte FM? Só me convidar, não Ah, tem problema. então vamos saber. Me conta, inclusão. Eu tenho comigo, empiricamente eu tenho isso comigo. Nós estamos com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. Sim. E a inclusão. Sabe que hoje mesmo pela manhã, o Pedro me perguntou: "Tu vai ficar na rádio depois do programa ou tu volta?" "Não, eu volto daqui a pouco". Eu estive hoje num espaço, que é a sala de autoatendimento do banco, aonde ali eu noto, por exemplo, que na iniciativa privada, em se tratando de bancos, não se trabalha bem a inclusão. Porque eu vejo aqueles jovens há mais tempo, eu vejo aquelas pessoas com poucas luzes, pela pouca oportunidade que tiveram de escolarização, com dificuldade, para às vezes, para manusear um simples cartão magnético. Uhum. Então eu gosto muito desse tema inclusão, porque a inclusão, ela, eu acho que é muito mais do que estender a mão naquele momento, é criar mecanismos para que aquela pessoa realmente, não, vem cá que eu vou te ensinar, vem cá, vamos aprender, vamos crescer juntos, vamos trocar experiências, vou te dar mecanismos para que daqui para frente, ou ali adiante, tu não mais precises do poder público. Exatamente. Nós estamos trabalhando dentro da secretaria, nós temos uma diretoria de trabalho. Dentro dessa diretoria de trabalho, a gente trabalha com inclusão digital, inclusão social e inclusão, técnica, que a gente fala. Porque nós temos aí um gap muito grande de qualificação profissional e, em especial, de empregabilidade dentro das empresas. É gigantesco, assim, as vagas são abertas e tu tem muitos concorrentes para a mesma vaga e às vezes ela não é fechada. Ou por falta de um conhecimento técnico, e nós já estamos trabalhando com Fundação Liberato, Sistema S, como Senai, Senac, para buscar qualificações técnicas para empregar, ou para capacitar os munícipes de Novo Hamburgo para que eles possam ser empregados dentro de empresas que necessitam de operadores técnicos ou de vagas mais técnicas, mas estamos aí trabalhando também com a
inclusão digital. Então nós temos aí alguns cursos que saem, por exemplo, no Albano Arts, de letramento digital para pessoas com mais idade, né, pessoas sêniores, que a gente diz. O nossa primeira turma está se formando agora no mês de maio, a primeira turma, a munícipe mais velha tinha 78 anos. Que E coisa ela boa. aprendeu a mexer no computador, aprendeu a mexer no celular. Uma senhora que nasceu em 1946, imediatamente após guerra. Exatamente. Que tem um desconhecimento, que queria se integrar ao mercado. Às vezes não é nem voltar para o mercado de trabalho. É interagir com um neto, com uma filha, com um sobrinho, Exatamente. é ficar em casa sozinha, mas porém conectada, não se sentindo sozinha. É conseguir ir no banco sozinho e poder utilizar o cartão magnético. Então, além desses 2 projetos, tanto a qualificação técnica quanto a qualificação a mais, de letramento digital, que a gente fala, nós temos aí o intermediário que é a inclusão social. Quando a gente fala de inclusão social dentro da diretoria de trabalho, a gente trabalha com inclusão nos bairros. Então a gente trabalha com robótica, com jogos digitais, com projetos como esse, dentro dos bairros do município de Novo Hamburgo, como Quefas, como Santo Afonso, para que o jovem se sinta incluído e para que ele possa ser retirado desse ambiente hostil onde ele está colocado e seja integrado a essas possibilidades de ter uma carreira num futuro próximo. Gente, olha só que coisa incrível. Em 1995, eu fui convocado pelo irmão João, trabalhava na Rádio Progresso de Novo Hamburgo, para acompanhar a Jaime Pedro, acompanhar a secretária Daiana, a inauguração do curso de robótica aplicado aos estudantes do Colégio Pio XII. Sim. Naquele mesmo ano, em 1995, o falecido Júlio Redecker foi o paraninfo daquela turma e buscou, na época, levá-los a São Paulo. Na época não tinha o consulado americano aqui, era em São Paulo os vistos, para fazer os vistos para eles irem aos Estados Unidos. Sim. E de lá para cá são 30 anos de robótica no Pio XII, que é uma escola particular, ensino privado, e agora vocês estão oferecendo jogos digitais, vocês estão oferecendo robótica Gratuito, gratuitos. dentro das comunidades. Porque a gente quer que aquele jovem, ele tenha um norte, que ele possa lá estar no ensino fundamental ou no próprio ensino médio, e ele possa ser guiado para ter uma profissão, para que ele não precise apenas trabalhar com aquelas profissões que são necessárias sim, mas são profissões assim de baixo valor agregado. A gente quer que ele enxergue o potencial dele e ele possa ser integrado a profissões de alto valor agregado, como trabalhar com jogos digitais, como trabalhar com robótica, como ter uma especialização mais técnica. Que essa demanda ela é muito latente dentro do município e dentro das empresas. Sim, e inclusive aí entra aquela questão aliança, inovação, conexão empresarial, porque, as empresas precisam saber o que a prefeitura está sabendo, o que a prefeitura está fazendo, vocês precisam encaminhar esses jovens talentos para as empresas para que a gente possa aumentar o ticket médio dessa família. Exatamente. Assim, o Conexão Empresarial, que é um ponto bem importante que tu tocaste, ele é um programa de escuta ativa. O que que a gente quer? Eu não tenho como preparar o jovem, qualificar ele tecnicamente ou qualificar ele, fazer o letramento digital dele, né, da pessoa mais sênior, que por vezes quer ser empregada no mercado de trabalho novamente, quer se integrar, né? E tá tudo certo, porque tem espaço para todo mundo, se eu não souber quais são as necessidades. E foi criado o programa Conexão Empresarial para que a gente pudesse escutar as empresas da região. Quais são as reais necessidades? Como a gente pode melhorar dentro do município? O que a gente pode desburocratizar dentro do município para poder fazer com que essa empresa fique aqui ou para poder fazer com que essa empresa atraia outras empresas para Uhum. estarem aqui? Então, assim, parte do princípio que se eu escuto o que a empresa necessita e sem infringir regra nenhuma ou nenhuma legislação, eu consigo desburocratizar os processos acelerando as necessidades da empresa, ela vai ter um pertencimento dentro do município de Novo Hamburgo. Parte isso através do trabalho, como buscar, buscar munícipes para estarem empregados dentro dessas empresas. Parte aí de um processo de, eu pedi um alvará, eu quero receber esse alvará em menos tempo. Parte aí de um processo de regularização de imóveis, de habite-se, de DUI. Então, assim, independente de qual for a área que a empresa tem alguma necessidade dentro da prefeitura de Novo Hamburgo, o nosso espírito ali do próprio secretariado e da gestão é que a gente trabalhe nesse coletivo. É que a gente possa pegar essa empresa com a mão, que ela vai entrar pelo desenvolvimento econômico, mas que eu caminhe com ela através do licenciamento ambiental, que eu caminhe com elas através do desenvolvimento urbano, que eu vá lá na habitação, que eu resolva com as finanças e que eu consiga ajudar a transitar e acelerar para que a empresa
queira e receba o que ela está pedindo em menos tempo e que seja bem assertivo. Que legal, ó, tá conosco aqui, café com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Novo Hamburgo, Daiana Monzon. Daiana, tu sabe que eu ouvi aqui do prefeito Gustavo Fink algo muito interessante, tão logo ele assumiu o mandato, ele esteve aqui antes de assumir o mandato, e ele nos disse o seguinte, que uma das grandes preocupações dele é quando ele olha para os filhos deles o seguinte: "Não adianta nós trazermos empresas para Novo Hamburgo e a mão de obra não ser de Novo Hamburgo". Exatamente. Então, uma das dores que eu sinto como comunicador, que vocês sentem como gestores hoje, estando gestores de Novo Hamburgo, é por que que aquela vaga ali de técnico em enfermagem não foi preenchida? Por que que aquela vaga de técnico em administração de empresas, técnico contábil, aquela vaga ali daquele, torneiro mecânico, com controle alfanumérico não foi preenchida? Porque não temos mão de obra qualificada. Exatamente. Então é qualificar a mão de obra, é criar essa conexão, essa aliança com o empresariado. O que que vocês querem que eu forme? O que que vocês precisam? O que que o mercado está absorvendo? Construção civil. Eu tenho ouvido de está difícil encontrar um gesseiro, um carpinteiro, um pintor, um hidráulico, um eletricista, um bom finalista de azulejo, um bom finalista, de acabamento fino, de trato de obra. Temos que formar. Temos que formar. E não é só isso, tá, eu acho que sim, a gente tem um gap muito grande de qualificação profissional, e a gente precisa trabalhar isso, e estamos em programas para poder trabalhar essa questão, mas ainda existe um desconhecimento muito grande, da informação dada de quais são as vagas disponíveis e do munícipe saber que essas vagas são disponíveis e essa empresa saber que ele tem a qualificação. Porque às vezes existe uma pessoa do município de Novo Hamburgo que tem a qualificação, mas que através ou às vezes não conhece as redes sociais, Hum. ou às vezes não conhece os meios ou está só através dos meios mais tradicionais de comunicação. E hoje, nós estamos no século XXI, aonde a gente tem as plataformas digitais para tudo. Então, assim, tu não tem mais aquele jornal que era o meio do jornal, tu folheava e olhava todas as oportunidades de emprego que tinha lá, e tudo que estava lá ainda estava na rede social também. Hoje em dia, a escala ela é na rede social. E às vezes esse torneiro mecânico, esse gesseiro, ele não tem nenhum letramento digital para acessar essas plataformas para saber que eles estão sendo requisitados, mas ele tem experiência para tal. Então o nosso desafio enquanto diretoria de trabalho e prefeitura de Novo Hamburgo também é propiciar momentos como esse. Então fazer com que a empresa esteja no mesmo ambiente onde tu chama o munícipe que também esteja no mesmo ambiente e ali eles consigam conversar e gerar esse match. Aí vem uma pergunta para Daiana Monzon, que é algo assim, ó, tu passastes a maior parte da tua vida, convivendo com a celeridade de processos da iniciativa privada. Ainda mais quando se trabalha com educação, quando se trabalha com jovens, tudo é para ontem e acontece Sim. para ontem. Como é que está a tua cabeça, a tua vida lidando com o poder, público, aonde a velocidade é como se tu saísse da Fórmula 1 a etanol e fosse para a Fórmula 1 elétrica, né, é o que tu assiste ali, ó, eu gosto de assistir no Band Esportes, tem a Fórmula 1 do Bortolotto, piloto brasileiro, e tem a Fórmula 1, com os carrinhos elétricos, que é outra velocidade, outra volta. Como é que tá essa tua cabeça jovem, super preparada, conectada para saber que, tem os ritos do serviço público, que tu és uma secretária municipal, que muita coisa envolve uma parceria com o estado, envolve um recurso da União, envolve uma articulação com o poder legislativo? Sabe, Marcos, que, eu venho da iniciativa privada sim, já trabalhei muitos anos na iniciativa privada, mas eu tive minha carreira 4 anos atrás, que eu trabalhei no governo do estado do Rio Grande do Sul. Então eu já trabalhei 4 anos no poder público e sei, né, todas as dores de estarmos trabalhando, né, com órgãos públicos, o quanto às vezes os processos são morosos. Mas, resolvi, me desafiar dentro da sair da iniciativa privada e entrar no poder público por um desafio muito grande, que é como poder pensar diferente dentro do poder público e fazer com que as coisas aconteçam da forma mais célere possível. E esse é um pensamento que a gente vai todos os dias para a secretaria, com esse poder de ou esse pensamento de fazer as coisas diferentes. Porque às vezes tu não precisa nem de investimento, às vezes tu precisa de conversa. Às vezes tu precisa de um pedido, às vezes tu precisa ir lá no colega e dizer: "Eu preciso dar celeridade para esse processo, vamos dar celeridade porque a empresa está precisando liberar o alvará hoje?". Às vezes é isso, é relacionamento. Às vezes as coisas são facilitadas por um relacionamento. E lógico, por pensar em como desburocratizar processos também,
Então nós estamos aí num movimento muito grande dentro da prefeitura e de um coletivo, um pensamento coletivo de como a gente pode desburocratizar tudo que está entrando ali dentro da prefeitura para acelerar esses processos. E é um movimento bem diferente lá do governo do estado, lá 10 anos atrás que eu participei, e é um movimento, assim, que se iguala, não, né, em gênero, número e grau, à iniciativa privada, mas vai chegar muito perto da iniciativa privada e vai facilitar a vida da iniciativa privada para cá. Então, assim, escutar não tem custo, trazer a ideia para dentro da prefeitura não tem custo, prototipar a ideia não tem custo. E a minha cabeça, eu acho que a minha formação me permite fazer com que a gente inove em processos, e processos pequenos que deem grandes resultados a longo prazo, para fazer com que as coisas aconteçam de forma diferente. E é isso que eu venho fazendo todos os Bom, dias, e é esse ar que eu venho respirando todos os dias. sabe que no último dia 14 de abril nós noticiamos que a cidade de Novo Hamburgo foi a cidade da região que mais, protocolou, né, junto ao governo federal, possibilidade de recurso do PAC, do Plano de Aceleração de Crescimentos. Isso tudo eu já começo a entender, né, a tua experiência e outros secretários e o próprio prefeito, a experiência de vocês e o relacionamento, a expertise própria e o relacionamento com o Estado possibilita construir união Estado, a possibilidade da chegada desse recurso. Exatamente, porque na realidade é relacionamento, é isso que eu digo, assim, precisa ter um bom projeto sim, precisa escrever um bom projeto sim, precisa ser algo que tenha início, meio e fim, e que seja algo coerente, que não vai ser derrubado a qualquer, né, entrave, mas precisa ter relacionamento. E precisa trabalhar no coletivo. E eu acho que isso é o mais essencial. Toda semana a gente tem reunião de secretariado, é onde a gente compartilha as dores dos secretários e onde a gente, junto com os secretários, a gente tenta buscar soluções para poder melhorar aquelas dores. Então eu vou lá e eu vou falar que eu tô com um problema tal, o secretário tal vai dizer: "Eu posso te ajudar porque eu acho que dá para ser dessa forma". Uhum. É um movimento de ajuda coletiva. Isso. Nós temos pautas que são extremamente positivas, temos pautas que não são tão positivas, mas a gente tenta, em qualquer momento, se ajudar, para que as pautas negativas, a qualquer tempo, possam virar pautas positivas também e que a gente possa trazer muito mais benefício para a comunidade de Novo Hamburgo, né, para que ela possa se desenvolver cada vez mais. Deixa eu dar um gancho para ti aqui, nem não que tu precises, né. A secretária Daiana Monzon, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. Falando de turismo, no ano passado, na Zero Grau, tive uma rápida conversa, oportunidade de conversar, entrevistar o prefeito Nestor Tissot de Gramado. E ele me disse: "Marco", eu perguntei para ele sobre o turismo. E eu erroneamente achava que a maior fonte de renda de Gramado era o turista que vai no Lago Negro, o turismo do pedalinho, o turismo de quem vai ali na igreja de São Pedro, que consome a gastro claro que esse é importante, mas a maior fonte de cor de Gramado é o turismo de negócios. Eu amo é as feiras, eu amo esse povo que chega aqui, na se a feira vai começar daqui a 15 dias. Sim. Uma semana antes já está todo mundo que está montando, assim, todo mundo de som, todo mundo de luz, todo mundo de imagem já está por aqui, e naqueles 3, 4 dias de feira ou 5 dias de feira, de evento, o pessoal chega 2 dias antes, vai embora 2 dias depois. Esse turismo de negócios é o que me agrada. E eu vejo Novo Hamburgo talhadinho, prontinho para explodir, estourar a boca do balão, porque É. 40 minutos de trem, eu estou no aeroporto Salgado Filho, pela 448 eu venho ligeirinho para Novo Hamburgo, eu tenho rede hoteleira, eu tenho rede gastronômica, eu tenho aqui o Hamburgo Velho maravilhoso para ser visitado, eu tenho uma noite muito boa em São Leopoldo, uma noite muito boa em Novo Hamburgo. Queria falar disso, desta, proposta de roteirização de Isso, no vamos lá, a gente está trabalhando com algumas frentes aí. Uhum. Nós precisamos entender que o município de Novo Hamburgo é um município de turismo para negócio, tá. Parte-se do princípio que nós temos as maiores feiras, né, acontecendo na FENAC, como a FIMEC e como outras, agora a Expo Raiz vai acontecer, Uhum. né, acontecendo dentro da FIMEC, aonde as pessoas da FENAC, aonde as pessoas, elas vêm uma semana antes e às vezes elas ficam uma semana depois, né. E são pessoas que têm poder aquisitivo, porque elas vêm para participar de uma feira, elas têm poder aquisitivo para poder consumir no município de Novo Hamburgo. Parte-se de outro princípio que existe a reforma tributária também, Hum. aonde diga-se que em 2033 o município vai arrecadar muito mais, né, com consumo dentro do município. Então tá caindo realmente de maduro. E como que a gente está se preparando para isso? A gente está se preparando para isso, para não só potencializar quem vem para a FENAC, para essas feiras que acontecem lá, mas poder potencializar qualquer visitante que venha para cá.
Os primeiros 2 movimentos que vocês vão enxergar vai ser o movimento de capacitação de guias turísticos e o movimento de capacitação de trades. O que que a gente vai fazer? A gente vai capacitar a rede hoteleira, a gente vai capacitar o Uber, a gente vai capacitar o cara do táxi, a gente vai capacitar o frentista, para que ele possa perceber o quanto nós somos uma cidade turística. Porque parte do princípio de que eu A FENAC do calçado e orgulho do lugar, tenho orgulho de Novo Hamburgo, indique em Novo Hamburgo. Exato. Parte-se do princípio de que, para eu ser reconhecido fora como uma cidade turística, eu preciso me reconhecer dentro. E hoje, se tu perguntar por aí em alguns lugares, as pessoas nem sabem o que tem em Lomba Grande, que é uma riqueza maravilhosa. E as pessoas desconhecem, elas vão para Dois Irmãos, elas vão para Ivoti, e a gente está aqui do lado, e tem aqui do lado uma das maiores riquezas, que é Lomba Grande, consegue passar dias em Lomba Grande fazendo muitas atividades. Então, assim, a gente precisa primeiro nos reconhecermos como uma cidade turística, e é isso que a gente está fazendo com essas capacitações. Segundo, quando o visitante vem para cá de fora, a gente precisa estar pronto para poder dizer para eles que nós somos uma cidade turística, tá. E a gente quem nunca foi para Porto de Galinhas, que pegou lá no aeroporto um táxi e foi até o hotel e perguntou para o guia: "Mas que praia eu tenho que visitar aqui?" Para o guia não, para o taxista: Uhum. "Que praia que eu tenho que visitar aqui?" E ele disse: "Ah, essa aqui tu não pode perder, essa aqui tu não pode perder, essa aqui tu não pode E perder." e já quero te dizer mais, eu estou à tua disposição, amanhã eu estou livre amanhã e amanhã eu posso te pegar às 7 da manhã com o esposo, com os filhos, e eu faço todo esse roteiro com vocês. Exatamente. E eles não estão prontos para isso. E é um pouco desse movimento que a gente quer fazer. Além desse movimento de capacitação de guia e de trades, para a gente poder falar que nós somos uma cidade turística, o que que a gente tem de ponto turístico, que eles para eles estarem prontos para poder vender isso para o turista que vem aqui para dentro e para quem está aqui dentro do município, nós queremos trabalhar com turismo de experiência, tá. Esse é um próximo projeto que vai sair da diretoria de turismo. O que que é o turismo de experiência? Primeiro, nós somos a capital nacional do calçado. Uhum. Mas por muitos anos a gente ainda duvida disso, né. Muitos anos depois da pandemia, até antes da pandemia, ainda tem essa dúvida, depende com quem tu fala, tem pessoas que: "Ah, nós não somos mais a capital nacional do calçado". "Ah não, nós somos a capital nacional do calçado". Tem aí existe uma divergência. Nós somos a capital nacional do calçado, tá, nós somos mesmo, continuamos sendo. A gente pode não ter a Magalhães Calvé cheio de lojas para venda de calçados como era antigamente, mas nós temos os maiores produtores de componentes para calçado. Nós temos as maiores empresas de adesivo. Nós temos os maiores fábricas como Zezesap e outras que fazem a produção, e nós temos lá ambientes como o próprio iFashion e outros ambientes que centralizam a maior parte das compras no município de Novo Hamburgo. Quando o visitante vir para cá, nós queremos fazer esse turismo de experiência. Queremos levar ele lá numa empresa de adesivos, como por exemplo a Killing, para mostrar que ali eles vendem adesivos e colas e tintas. Queremos levar ele dentro lá de uma Bertex da vida e falar para eles que ali eles fazem o componente para calçado. Queremos levar eles dentro da Zezesap e lá dentro da Zezesap mostrar como aquela cola, aquele adesivo junto com o componente vira uma bolsa. E queremos levar ele lá no EFEST para poder comprar a bolsa. É um Uhum. turismo de Tu experiência. sabe que tu és uma boa filha da Universidade Fevale, eu vejo que o prefeito Gustavo Fink também tem um carinho muito grande pela Fevale, acho que até estudou na Fevale também, né. E tu sabe que eu tenho umas ideias também meio loucas, né, o Jaime sabe disso, né, Jaime? Eu sempre digo, o jornalista ele é um veneno, um bom veneno, porque a gente é clínico geral, a gente, sabe um pouquinho de tudo. Sim. Então mas a gente não é especialista em nada, mas a gente sabe um pouquinho. Tu sabe que eu passo ali pela Fevale, eu acho que o Museu do Calçado tinha que vir pra Fevale, para as margens da O 239. museu é aqui na É, eu acho que ele tinha que sair da escola de aplicação aqui da Fevale lá para as margens da 239. E eu vejo a Fevale como o maior cartão postal da indústria e do comércio e dos serviços da cidade de Novo Hamburgo. Levar para lá um pouquinho de tudo. Eu sonho ter às vezes eu passo e digo: "Nós temos que criar um puxadinho aqui do lado do Teatro da Fevale e ter um pouquinho de tudo de Novo Hamburgo, de todas as nossas potencialidades às margens da rodovia". Hum, é uma loucura minha, viu, secretária. Não, mas não é uma loucura, eu acho que a gente falava disso ontem, inclusive na reunião do secretariado, o quanto a gente falava sobre distrito industrial, nós estávamos falando, que é uma das, né, das nossas Não ouvi opa, ó, atenção. uma das nossas incumbências é a gente, verificar dentro do município de Novo Hamburgo aonde vão ser instalados esses distritos industriais e também colocar isso dentro do plano diretor.
Então estamos já fazendo a análise de muitas áreas dentro do município de Novo Hamburgo, e estamos fazendo essa análise para poder depois marcar no plano diretor onde vão ter distritos. E a gente falava um pouco sobre, distrito industrial, nós vamos trazer só a indústria aqui para dentro de Novo Hamburgo ou nós vamos trazer outro tipo de empresa também? Os distritos industriais, eles precisam ficar sediados só na beira das rodovias ou a gente também tem que ter dentro da cidade, né? Então a gente está ainda definindo alguns parâmetros, algumas premissas, mas eu acolho as 2 possibilidades, assim, ó, tem empresas que na beira da 239 faz muito sentido estar ali, porque para eles a logística é importante. Tem empresas que dentro de Canudos faz mais esse sentido, porque é onde a gente tem 80.000 habitantes, a empregabilidade vai estar garantida. Então são todos esses tipos de empresas que precisam estar aqui dentro. E a gente está fazendo essa análise bem criteriosa para poder dizer que o que a gente vai colocar na beira 239, na beira BR-116, que vão fazer sentido para atrair também os visitantes para dentro de Novo Hamburgo. Seria como não comprar a roupa pronta ou comprar a roupa pronta, mas, ó, Saber qual foi o não processo. te preocupa que, nós sabemos qual foi o processo e se precisar customizar, a prefeitura tem mecanismo para customizar a tua roupa. Exatamente, exatamente. Para que as pessoas entendam, eu acho que quando a gente tem experimentação e quando a gente tem prática, e a gente tem tempo para isso, a gente só não vai num lugar comprar a bolsa. Se tu entende todo o processo, tu entende que aquele material foi diferenciado, tu entende que tem uma pessoa fazendo aquilo, então é a compra pela compra, Uhum. é a experiência da compra. Quando eu sempre tive uma curiosidade, quando uma empresa quer se instalar numa cidade, evidentemente, eu acho que ela procura primeiro a prefeitura, né, ela vai procurar o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, das pastas correlatas e penso, nunca empreendi absolutamente nada na vida, mas penso: "Tem água? Tem luz? Tem rede lógica? Aonde eu vou ficar? Como é que é a tua mão de obra? Eh, quais são os serviços sociais oferecidos para a mão de obra que eu vou empregar?" Acho que é isso que o empresário pergunta. Exatamente. Nós estamos aqui, temos um planejamento estratégico, e dentro do planejamento estratégico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem uma das metas que é um plano de atração de empresas. Nós fomos há algum tempo atrás, mas quase um mês atrás, na Invest RS, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, falar com o presidente Rafael, e a gente foi tentar entender com ele, sobre o que era necessário para construir esse plano de atração de empresas. E daí ele nos deu algumas dicas e algumas delas a gente já tinha encaminhado. A primeira delas é mapear quais são os locais disponíveis, não só públicos, mas privados também, disponíveis para quando a empresa nos procurar, Tá. a gente saber onde poder dizer onde ela pode se instalar. Segundo, é a gente saber quais são os incentivos dessas empresas, o que que a gente pode dar de incentivo? Aonde a gente tem mão de obra, aonde a gente tem algum incentivo econômico, a gente tem aqui uma aceleração, tu consegue teu alvará em tantos dias, quais são as facilidades, os facilities para essas empresas se instalarem no município de Novo Hamburgo. O terceiro e não menos importante é quais são as empresas que a gente quer atrair para cá? Quais são as nossas verticais estratégicas? Que tipo de empresas a gente quer ter aqui dentro? Então, o município de Novo Hamburgo carece, né, dessa determinação de quais são as áreas que nós queremos atrair de empresas que a gente quer atrair aqui para dentro de Novo Hamburgo. E também o quarto, mas não menos importante, é esse relacionamento tanto com a Invest RS, quanto com o governo do estado, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que quando às vezes o cara não vem direto aqui no município, ele vai no estado, para tentar entender qual é a melhor cidade ou qual é o melhor município que ofereça mais facilities para ele estar sediado nesse município. Então, quem precisa nos reconhecer também é o estado. Hum. Então nós já estamos nesse movimento para que o estado nos reconheça com todo esse mapeamento que a gente quer entregar para o estado, e lá eles têm uma plataforma onde eles cadastram e quando vem uma empresa procurar, eles abrem todas as possibilidades. O Rafael me disse o seguinte: eu não tenho como estar nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então assim, ó, quem procura a gente é quem a gente está ajudando a constituir. Nós estamos abertos para que todos procurem. Então e volta àquela questão que me perguntaste antes, o que que a gente está fazendo de diferente? Quem sabe a iniciativa seja a proatividade seja uma coisa diferente que a gente vem fazendo. A gente não fica sentado na cadeira esperando, a gente fica buscando possibilidades. Então ser reconhecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela Invest RS, reconhecer o CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, como um ecossistema de inovação, numa rede gaúcha de parques tecnológicos, numa Associação Nacional de Parques Tecnológicos, precisa estar no nosso norte. As pessoas precisam saber que a gente existe. E quando elas sabem que a gente existe, as coisas acontecem. Elas não magicamente elas param no nosso colo, elas acontecem porque a gente tem relacionamento.
E é isso que a gente vem fazendo com as nossas ligações, né, privadas e públicas. Sendo a tua participação, Daiana, e já te convidando para outras vezes, né, porque nós vamos te provocar e queremos ser provocados no bom sentido, porque as conquistas elas vão começar a chegar, já estão chegando e a gente quer retratar para o nosso público. Seja sempre bem-vindo. Perfeito, obrigada Marcos pelo convite, obrigada toda hora também por ter convidado para a gente estar aqui falando um pouquinho mais sobre desenvolvimento econômico, inovação e turismo. É uma pasta assim que tem muita coisa para contar e tem muito ouvido para ouvir o que é as necessidades das empresas, e isso é o que a gente quer deixar claro aqui. O Conexão Empresarial é um programa que a gente quer estar dentro das empresas para entender as dores delas e quer poder fazer programas assertivos para atender essas dores. E tendo programas assertivos, a gente tem uma felicidade das empresas que estão aqui e, quiçá, a atração de outras empresas para estarem aqui. E trabalhar como o Programa Aliança para a Inovação, com a inovação não apenas dentro do CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, que fica na Rua Mundo Novo 805. Hum, Trabalhar a inovação como vetor. Emanar do CIT essa inovação para que as empresas tradicionais que estão em Nova Hamburgo também possam respirar a inovação de alguma forma. E o município quer trabalhar a inovação como vetor para desenvolver economicamente o nosso município. tá certo, obrigado. Daiana Monzon, tá aqui ela, deixa eu esperar aqui na tela novamente. E com a Daiana Monzon, a gente encerra, ó, o café com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Novo Hamburgo. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente volta semana que vem, nos próximos dias, com mais agentes públicos trazendo, apresentando-os, porque também é o momento de apresentá-los nesse início de gestão à comunidade.